bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé, na presença do Senhor. Coloca o teu coração na presença dEle, se declara para Ele, que você possa falar para o Senhor como Ele é incrível. Eis que chega o Senhor com um pãozinho quente para te encontrar. Eis que chega o Senhor com um pãozinho quente para te encontrar. Fala com Ele. Bom dia, Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Canta pro teu Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Abre o céu, Senhor, nessa manhã. Nós te amamos, Deus. Que o teu coração nessa manhã possa se alinhar com o coração de Deus. Que você possa ousar encostar seu ouvido nele e falar: Senhor, eu te amo, eu te quero, eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Louve ao Senhor agora, que toda a glória seja dada para Ele. Canta pro teu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Oh, Jesus. Abre os nossos olhos para que nós vejamos a sua bondade, Senhor. És fiel em todo tempo. Senhor, não solta a sua mão. O Senhor continua se revelando para você. O Senhor está cuidando. Não duvide. Não tenha mais medo. Ele é o teu Deus. Cantarei da bondade de Deus. Oh, Senhor, que nós vejamos a sua bondade cada dia mais na nossa vida, na nossa história. Obrigada, Senhor. Me seguirá, Senhor. Agora você não segue mais a bondade de Deus. A bondade de Deus te segue porque você vive na presença dEle. Você não corre atrás de bênção. A bênção te acompanha. Oh, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Canta pra Ele, eu me rendo a Ti. Canta pra Ele. Oh. Começa a declarar que a bondade de Deus vai te seguir. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade seguirá os nossos filhos. Tua bondade seguirá as nossas gerações, porque a Tua bênção alcançará 1000 gerações. Nós declaramos que a nossa família será abençoada, que os nossos filhos colherão muito mais do que nós, alcançarão ainda mais longe do que nós, Senhor. E serão testemunhas vivas do Teu governo e do Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor não desistiu de nós. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Sim, Senhor. A bondade
Deus. Confia na bondade de Deus. Quem conhece a bondade de Deus não tem medo do amanhã. Quem conhece a bondade de Deus sabe que tudo que vive será transformado, porque operará para o bem dos que amam a Deus. Que você use seu fôlego não para reclamar, não para ficar ansiosa, mas para cantar a bondade de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu quero te pedir, mulher, que você mande pelo menos 5 aviõezinhos e que você seja a boca de Deus. Que você leve essa bondade de Deus para pelo menos 5 pessoas, 5 mulheres hoje, porque nós vamos falar hoje, primeira live do mês de maio. Nós vamos falar sobre mães intercessoras. Mães intercessoras. Então eu quero te pedir que você possa ir lá e mandar 5 aviõezinhos, chamar uma mulher que tá aí, às vezes, cansada, com problema com os filhos. Que às vezes ela tá aí nessa vivência da maternidade dela. Ou que ela não sabe ainda o que ela pode sacar para os filhos. Imagina que você descobrisse que o governo liberou uma doação, né? Um recurso, um fundo para todas as mães que podem agora passar para os seus filhos. Um recurso, um dinheiro alto que pudesse suprir os filhos na vida. E que ela precisa ter algumas chaves para acessar isso. Você chamaria a sua amiga, a sua vizinha, você falaria, você tá sabendo do Fundo Mães? Você tá sabendo do Fundo Mães que você pode acessar lá, que começa a depositar na conta do teu filho e que vai suprir para ele fazer uma faculdade, que vai suprir para aquilo que ele precisar, que o teu filho pode receber muito mais. Porque agora existe o Fundo Mães, é sobre isso que nós vamos falar, porque mães intercessoras acessam aquilo que Deus tem liberado para os seus filhos, pela chave da fé, pela chave da oração. E ela vai começar, então, a depositar na conta da eternidade, na conta espiritual, e que há efeitos, porque a eternidade não começa, meninas, a eternidade não começa depois que morre. A gente às vezes acha que a eternidade começa depois que morre, não, é eternidade é todo sempre, inclusive agora, inclusive aqui na Terra. Então, o Fundo Mães que você vai receber hoje, que você vai aprender a acessar, o dono da conta é ninguém menos do que Deus. É ninguém menos do que Deus. Neste mês, né? Nesse mês, você que é assinante, né? Você que tem a assinatura Mulheres de Fé e recebe aí a palavra do mês e o planner com os desafios para toda a sua família, você vai receber também essa pulseirinha aqui, olha que linda. Mães intercessoras. E você vai colocar, esse mês você vai passar um mês com essa pulseirinha. Eu tô aqui com a pulseirinha. E toda vez que você bater o olho na pulseirinha, você vai fazer uma oração pro teu filho. Você vai fazer uma oração pelo teu filho. Mas se nós realmente soubéssemos da importância de nós sermos mães intercessoras, nós faríamos isso com muito mais afinco. Se você soubesse que cada coração que se apertasse aqui ia cair um dinheiro na conta do teu filho, você faria ou não faria? Se você soubesse que cada oração você está depositando na conta do teu filho, quanto mais nós seríamos incisivas, intencionais e dedicadas a isso. Eli, no final eu conto um pouquinho mais. Se vocês não sabem como funciona a assinatura Mulheres de Fé, eu conto pra vocês no final, tá bom? Mas hoje eu quero falar primeiro sobre a importância de uma mãe intercessora. E eu quero começar por uma mulher que ela não fazia outra coisa senão interceder pelo filho. E essa mulher, eu vou falar hoje aqui de 4 mulheres, tá bom? De 4 mulheres. A primeira mulher é a Ana. Ana, na Bíblia, Ana, ela queria tanto ter um filho. Ana queria tanto ter um filho, que Ana, ela não parava de pedir para o Senhor.
Um filho. Mas eu não acho só, vendo tudo que o filho dela, Samuel, se tornou, eu não acho só que ela pediu um filho. Eu acho que ela ficava o tempo inteiro em oração por esse filho, antes de ter. De tal maneira que quando ela vai se apresentar no templo, o sacerdote acha que ela tá bêbada, porque ela não para de falar. Ela fica mexendo a boca o tempo inteiro. Ela fica em silêncio, mexendo a boca o tempo inteiro, porque ela tá em oração, sem cessar. E ele fala, viu, mulher, você tá bêbada? Ela fala, não, eu tô em oração. Eu tô falando com o Senhor. E eu imagino que essa Ana, ela falava o tempo inteiro, Senhor, você tá me vendo? Senhor, você me manda um filho? Senhor, esse filho, ele vai te honrar. Senhor, você sabe do meu coração. Senhor, que você me capacite para isso. Senhor, você cure o meu útero. E nós queremos pedir, Senhor, inclusive nessa live, que o Senhor levante a sua mão com cura de úteros. Que o Senhor levante a sua mão com cura para propósito para mulheres que ainda não são mães, mas assim como Ana, aprenderão a gerar o filho primeiro no Senhor. Senhor, nós estamos aqui aos teus pés. Levanta as tuas mãos e nos ensina, assim como você ensinou Ana, para que nós andemos debaixo da tua oração. Se você é uma mulher, eu vim para pregar aqui, mas eu vim para estar submetida ao Espírito Santo. Se você é uma mulher que não consegue engravidar, se você é uma mulher que tem problema no teu útero, que você coloque a mão agora sobre a tua barriga e que você faça uma oração, assim como Ana. E que você possa aprender a gerar o teu filho no Senhor. Porque antes do teu ventre, o Senhor diz que antes do ventre, Ele já te conhecia pelo nome. Fala com o Senhor agora. Senhor, toca o meu ventre. Senhor, que eu possa gerar os filhos para a tua glória. Que os meus filhos sejam consagrados desde já ao teu nome, ao teu sangue. Que eu aprenda, Senhor, a te servir na minha maternidade. Que o meu filho seja gerado no teu coração. Sabe, a minha irmã, quando ela engravidou, ela perguntou pro Senhor, né? Senhor, como você chama a minha filha na eternidade? Senhor, como você já chama? Porque se a sua palavra diz que já chamava pelo nome antes do ventre, minha filha já tem um nome, Senhor. Como você chama a minha filha na eternidade? E aí ela sonhou que a filha dela se chamaria Lauren. E aí ela se lembrou que há anos atrás ela acordava todas as madrugadas com o pensamento de que ela deveria orar, estar em oração pela Lauren. E ela falava, gente, mas quem é a Lauren? E todas as noites ela acordava e fazia oração por Lauren. E anos depois, a Renata engravida da Lauren. Ana nos ensina que nós podemos ser mães intercessoras e gerar primeiro, antes de tudo, os nossos filhos, antes do nosso ventre, gerar os nossos filhos no Senhor. Quando eu falei disso, né? Nos meus stories nesse fim de semana, quando eu engravidei, eu ganhei um livro chamado Mães Intercessoras. E lá eu li uma frase que me impactou muito, que diz: fale mais dos seus filhos para Deus do que de Deus para os seus filhos. Isso não significa que você não deve falar dos seus filhos, de Deus para os seus filhos. Você é aquela que vai ensinar sobre Deus para os seus filhos. Mas Deus, o que você pode gerar em Deus sobre os seus filhos é muito maior. Porque Ele alcança o que você não alcança. Ele toca o que você não toca. Ele vai estar lá quando você não tiver. Então, depois que eu sempre fiz oração pela Gabriela, né? Sempre que eu colocava a Gabriela no berço, eu colocava ela no berço e eu me ajoelhava do lado. E eu começava a gerar a Gabriela dentro do coração do Senhor.
E eu pedia pro Senhor sobre o marido dela, sobre os amigos que ela teria, sobre o Senhor colocar anjos e ministrar pra Gabriela desde pequena. Hoje, Gabriela, ela fala algumas coisas sobre Deus que eu penso, Deus ouviu a minha prece, Ele tem ministrado ao coração dela. Porque como ela sabe dessas coisas, Deus tem ministrado. E eu pedi ao Senhor, entra aqui, manda anjos, ministra sobre a Gabriela. A hora que eu não tô aqui, é o Senhor que vai ministrar. Hoje eu faço oração com ela, né? Com ela. Mas eu tenho sido intencional em colocar depois que eu coloquei essa pulseira, eu tenho prestado atenção em cada coisa que eu tenho orado. Senhor, faz o coração da Gabriela manso e humilde. Depois eu tenho prestado atenção como eu tenho pedido para a força dela, para que ela tenha uma força para defender Cristo e aquilo que Cristo semeou dentro dela, onde ela estiver. Que você seja como Ana e que você o tempo inteiro esteja em oração. Às vezes nós somos mães insistentes e você está pedindo ou exigindo algo do teu filho que ele ainda não sabe dar. Peça primeiro para o Senhor. Ontem a minha sogra, ela pegou um livro e ela falou, Fernanda, olha que frase incrível. E estava escrito lá, depois que você orou, há muitas coisas que você pode fazer além de orar. Mas se você ainda não orou, não há nada que você possa fazer sem orar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é a oração. Depois nós vamos lá ensinar. Porque depois a gente já vai estar imbuída do Espírito Santo. Ele já vai ter preparado o coração do teu filho. Muitos dos embates que nós temos na nossa maternidade é porque a gente está orando pouco. E não é falar, faz aí, Deus. É faz em mim, Deus. Depois você vai fazer. Há muitas coisas que você pode fazer depois de orar. Mas não há nada que você possa fazer sem orar. Não há nada que você possa fazer sem orar. Então que hoje o seu coração possa entender que a chave para tudo aquilo que vai ser depositado na vida do teu filho vem da oração. E que você precisa contar com Deus. Na sua maternidade você precisa contar com Deus. A segunda coisa, a segunda mulher que eu quero trazer aqui é a mulher cananeia. É uma mulher que ela carregava um impossível na vida dela. A mulher cananeia, ela é uma mulher que ela tinha uma filha endemoniada. Ela tinha uma filha totalmente perturbada. Ela via a ferida da filha. Não existe algo que doa mais numa mãe do que a ferida do filho. Não existe algo que machuque mais o coração de uma mãe do que a ferida do filho. E muitas vezes nós olhamos para a ferida dos nossos filhos e sabe o que nós queremos fazer? Nós temos algumas atitudes quando nós vemos a ferida dos nossos filhos. Uma delas é nos culpar. E aí você olha para a ferida do seu filho e você fala assim, aonde eu errei? Vamos lembrar que a palavra Satanás, ela quer dizer Rassatã. Rassatã, que é o acusador. Rassatã, o acusador. É ele que está vindo te acusar. Não vem do Senhor. Então quando você fica ruminando a tua culpa, quando você fica ali acusando você mesma, você só se sente diminuída. Você começa a perder, inclusive, o posicionamento que era para você ter. Você começa a enfraquecer outras áreas da sua vida, quando você tinha que estar lá, inclusive posicionada, e de joelho em oração pelo teu filho. Quando você acha e olha pra você, quando você olha pra ferida do teu filho, você fala assim, é minha culpa? É minha culpa? Você vai perdendo a força, inclusive, da sua maternidade, do que você precisava fazer. Porque culpa não nos fortalece. Culpa nos enfraquece.
Culpa, ela vem da moeda da onipotência. Você acha que você era onipotente para todas as coisas, que você podia todas as coisas. Por isso você se acha culpado. Mas o outro lado da moeda é impotência. Por isso que depois você sente que você não dá conta de nada, que você não faz nada, que você é uma nada. A segunda coisa, né? Todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma mochilinha de culpa. Não seja nem sua advogada, nem sua juíza. Seja sua aprendiz. Seja sua aprendiz. E como nós aprendemos com os nossos filhos? Como nós aprendemos com os nossos filhos? Essa semana eu fui brincar com a Gabriela de manicure. E ela começou a pintar minha unha. E eu achei o esmalte tão bonito que enquanto ela fazia uma mão, eu fui fazendo a outra. Mas ela ficou muito brava. Mas muito brava. Porque eu falei, gente, eu já vou ficar pronta. Já vou ficar pronta. E aí, eu me dei conta do quanto eu não tinha condição naquele momento, quanto eu não percebi. Eu fui querer agilizar as coisas. Nós mães queremos agilizar as coisas. E nós não paramos para prestar atenção no que nós estamos gerando em nossos filhos. E eu não dei conta de deixar minha filha brincar do jeito dela. Eu quis logo do meu jeito. E eu falei, gente, que tamanho de falta de acolhimento meu naquele momento com a minha filha. E ela ficou muito brava, mas muito brava. E na hora eu achei um tanto de exagero, mas depois eu pensei, Senhor, olha o que eu fiz. Ela tava pintando minha unha. Por que eu tinha que adiantar a outra mão? Por que eu não podia ficar na brincadeira dela? E aí eu abracei ela e falei, filha, olha só. Você não precisa fazer um escândalo desse jeito por causa de uma unha. Mas a mamãe quer te pedir perdão. Porque a mamãe se adiantou. Era você que estava fazendo, né, filha? E a mamãe se adiantou para fazer. Ela falou, mamãe, eu nem queria que fosse vermelha. Eu ia fazer colorida a sua unha. E eu falei, tá bom, filha. Então depois você vai fazer a unha da mamãe colorida. Isso não quer dizer que nós temos que fazer tudo que os nossos filhos querem, né? Eu acabei de fazer aqui na Escola da Liderança, a palavra do café desse mês vai falar sobre isso. A gente não tem que fazer o que os nossos filhos querem. Nós precisamos fazer o que o Senhor quer para eles. Mas como nós precisamos também ter um coração aprendiz com os nossos filhos. E levar para o Senhor. E naquele dia eu levei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso ter um coração aberto e não um apressado com a minha filha. Me dá esse coração aberto e não apressado. Essa mulher cananeia, ela viu a ferida da filha. E ela não se culpou, porque nós nos culpamos. Ou às vezes a gente passa por cima dos nossos filhos. Você quer resolver e você passa por cima dos seus filhos. Quantas mães têm perdido os filhos porque estão passando por cima deles? Ou quando a gente vê uma ferida dos nossos filhos, nós acusamos eles. Porque eles não tinham que ter se ferido. E aí nós temos palavras de acusações para eles. Seu filho chega com uma nota baixa na sua casa e você começa a falar, mas você não estuda, mas moleque, você é mole, mas moleque, você só quer o fácil da vida. Você não vai chegar em lugar nenhum. Lembre-se, ei mulher, suas palavras são decretos. Você acha que você está gerando alguma coisa no teu filho nesse momento? Mas isso é porque nós não estamos dando conta da ferida. Ele está precisando de ajuda. E eu não estou falando para ele chegar com nota baixa e você falar, oh, meu filhinho, que lindo. Não tem problema. Mamãe paga reforço. Você não precisa dessa nota. Não, nós não precisamos de Dona Florinda para criar Kiko para a vida. Não, não é sobre isso. Nós precisamos sim fortalecer os nossos filhos. Essa é a frase que eu mais falo para os pais. Em nome do amor, enfraquecemos os nossos filhos. Em nome do amor, enfraquecemos os nossos filhos. Porque a gente não quer que eles sofram nada. Então, nós não deixamos eles carregarem peso algum. Nós não deixamos que nada chegue nos nossos filhos. E aí eles se tornam adultos frágeis. Com a primeira desilusão, quebra tudo.
Por quê? Porque fortalecimento acontece progressivo. Você pega peso 5, depois peso 10, depois peso 15. E aí você fala, tá leve. Leve e pesado tem a ver com a tua força. Mas deixa eu te contar. Você tem um Deus. Você tem um Deus que pode tocar na ferida dos teus filhos. Essa mulher cananeia sabia disso. Tinha um homem que podia tocar na ferida da filha dela. Eu não sei se essa mulher cananeia já tinha se culpado. Eu não sei se essa mulher cananeia já tinha se culpado. Porque quando Jesus, ele fala pra ela, não seria bom tirar dos filhos pra dar pros cachorrinhos. Eu imagino que ele também estava falando de algo que essa mulher carregava. Uma sensação de diminuição. Uma vivência de diminuição. Não se disperse, mulher. Deus está falando com você. Porque muito da nossa maternidade tem sido um pêndulo. De perder a paciência e aí anestesiar e deixar os nossos filhos fazerem o que eles quiserem. Para um outro lado de extrema culpa. Essa mulher, eu penso que talvez ela já tivesse se culpado. Porque quando Jesus ele fala de uma vivência de diminuição, ela pode fazer uma virada. Lembra que quando Deus pergunta algo, não é porque ele não sabe, é porque ele quer que nós nos perguntemos. Deus ele faz tudo específico. Quando ele chega e ele fala no Éden, onde vocês estão? Não é porque ele não sabe, é para que eles pensem onde eles estão. Entende? Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Não é porque Jesus não sabe. É porque Pedro precisa entender sobre esse amor. Quando Jesus ele fala para essa mulher, mas vou tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. E essa mulher, então, eu penso que essa mulher se diminuía. Eu penso que essa mulher se punia por conta da ferida da filha. Mas nessa hora, essa mulher faz uma virada. E ela entende que mais importante do que todas as coisas, mais importante do que eu penso sobre mim, é o que Deus pode fazer. Ela faz uma virada do quanto custa pro quanto vale. Quanto custa ter um filho? Só quem é mãe sabe. E eu não tô falando só de dinheiro. Eu tô falando de dedicação. Eu tô falando de tempo. Eu tô falando de falta de sono. Eu tô falando sobre quanto custa. Mas quanto vale ter um filho? Essa mulher, então, sai de uma posição de diminuição e de vitimista para uma posição de o que vale é o Senhor. Não é sobre mim, é sobre o que o Senhor tem. Não é sobre quem eu sou, é sobre o que você tem para me dar. Não importa quanto você pode ter errado na vida dos teus filhos. Não importa todas as tuas feridas também, que muitas vezes desaguaram na vida dos teus filhos, porque nós muitas vezes repetimos as nossas feridas nos nossos filhos. Mas a mulher cananeia faz uma virada naquele momento e ela diz: até os cachorrinhos comem as migalhas do que cai da mesa. Não interessa quem eu sou, interessa o que você tem para me dar. Eu vou aproveitar. E neste momento o Senhor diz para ela: mulher, será feito como você quer. Sua filha está curada. Deixa eu te dizer. Coloca o Senhor no centro. Não fique murmurando sobre as feridas dos teus filhos. Nem achando o culpado para dizer isso aqui, se parece com o pai. Isso aqui veio da vida do pai. Isso aqui foi o pai que fez. Isso aqui foi a falta do pai. Porque nós também, quando a gente se sente culpado, quando você está sob julgo de condenação, você se acha apta a condenar. E aí você condena todo mundo. Você foi feita intercessora e não acusadora. Você foi feita intercessora e não acusadora. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor tem para te dar. Quanto nós podemos avançar se nós entendermos que o Senhor tem mais para dar para os nossos filhos. Não abra a tua boca com palavras de condenação. Abra a tua boca com palavras de bênção e exortação, o que é diferente. Mas dobre os seus joelhos primeiro. Porque o que Deus pode fazer na vida dos teus filhos, só Ele pode fazer.
Porque o que Deus pode dar para o seu filho é o suficiente para curar todas as feridas dele. Então, que você possa ser uma mãe. Uma mãe. Que é essa. Que vai estar o tempo inteiro em oração como Ana. Que como a mulher cananeia vai sair de uma posição de julgamento para se tornar uma intercessora e descobrir que não tem a ver com você, tem a ver com ele. Com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que Deus pode te dar. Porque nós viramos um muro de lamentações e aí a gente também começa a se justificar e dizer, mas eu também fiz isso porque eu sofri isso, porque eu vivi aquilo. Viu? Olha só, não é sobre passado. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. Ele pode fazer tudo novo nos seus filhos. Mas fale com Ele. Tudo que você pode fazer é pedir para o Senhor. Tudo que você pode fazer é pedir para o Senhor. Peça. Coloque. Não repita as suas feridas nos teus filhos. Mas entenda que o que o Senhor tem para te dar é novo. Sabe, às vezes eu tive uma vivência. Eu comecei a corrigir a Gabriela quando ela ficava brava com algumas coisas. E eu falava assim para ela, Gabi, assim ninguém vai querer ser sua amiga. Porque esse era o meu medo. De que se ela ficasse assim brava, ninguém ia querer ser amigo dela. E aí o Espírito Santo diz, Fernanda, essa é uma dor sua. Porque você ouviu isso na sua infância. Mas isso não te fez mais segura. Isso te fez ser alguém receosa. Não é essa a verdade que você precisa liberar para sua filha. E aí nesse momento eu falei, Senhor, então faça com que minha filha tenha amigos de verdade. E que ela possa ser uma boa amiga, Senhor. Cuida do coração dela. E aí eu não falei mais para ela isso. E aí eu disse, filha, se você faz isso, as pessoas, elas podem se sentir feridas. Você queria amigas que fizessem assim com você, você tá lá para abençoar essas suas amigas, você tá lá para trazer alegria para elas. E as pessoas vão querer ser suas amigas. E eu lembro que o dia que o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu fui lá na cama dela e eu falei, filha, sabe isso que a mamãe te falou? Não é verdade. Deus sempre vai colocar pessoas. E sabe, você nunca vai ficar sozinha porque você tem um melhor amigo, que é o Senhor Jesus. Mas saiba se parecer com Ele, filha. Pensa como Ele faria. Que você tenha a palavra de bênção, que você saiba que o que o Senhor tem para dar para os seus filhos é muito mais do que o que você tem. Papai chegou? Eu lembro o dia, na minha gravidez, que eu apresentei Deus pra Gabi. E a Sanana também. Todo mundo aqui. E aí eu disse, né? Foi num dia que eu tava me sentindo tão pequena. Eu falei, gente, sou uma criança, como é que eu vou ter outra criança? E aí eu falei, Senhor, eu escrevi um texto pra ela. E eu disse, filha, às vezes você vai me fazer perguntas que eu não vou saber responder, mas tem alguém que sabe. Filha, às vezes você vai precisar que eu me posicione e talvez eu não esteja lá, mas tem alguém que sempre vai estar lá. Filha, você vai querer que a mamãe não erre, mas às vezes eu vou errar, mas tem alguém que nunca vai errar com você. Sabe, filha, você tem um Deus. E aquele foi um dia de tanta calma no meu coração, eu ainda grávida. Entendi que o que eu tinha de mais precioso não era eu mesma. Porque criar um filho sozinha, meninas, é uma loucura. Criar um filho sem Deus é uma loucura. Você vai errar. Você vai falhar. Você é humana. Mas se você tem um Deus por ela. Ah, se você tem um Deus por ela. Ela nunca vai estar sozinha. Ela nunca vai estar sozinha. Ela vai andar debaixo deste Deus infalível, fiel, perfeito. Eu quero apresentar a terceira mãe. Uma mãe adoradora. Uma mãe adoradora. Quando Maria encontra Isabel, ela faz uma das adorações mais lindas que eu já li na Bíblia. Ela olha para Isabel e ela começa a declarar quão maravilhoso é o Senhor. Ela não fala sobre ela.
Ela não fala nem sobre a gravidez. Ela fala quão maravilhoso é o Senhor, que olhou para a humildade da serva. E agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E ela começa a falar, ele que veio para exaltar os humildes. Ele que veio. E aí ela começa a declarar uma adoração ao Senhor. Rendida. Às vezes, nós precisamos ser como mães cananeias, ousadas da nossa reclamação com o Senhor. Mas nós também precisamos aprender a ser mães adoradoras. Mães adoradoras, que proclamem a bondade de Deus. Mães adoradoras, que possam ter um coração que enxergue o que Deus está fazendo. Porque os teus filhos vão valorizar o que está nos teus olhos. Os teus filhos vão valorizar o que você valoriza. Se você for uma mãe reclamona, eles vão olhar para o ruim. Você é instaladora de aplicativos, mulher. O que você fala? Nós vamos aprender mais sobre a nossa maternidade na série Mães. Mas o que você fala está inserindo um aplicativo no teu filho. Se você é uma mãe intercessora, você vai precisar sim entrar em juízo com Deus e pedir para as feridas dos seus filhos. Mas você também precisa ser uma mãe que adore e que reconheça a bondade de Deus. Ele te chamou para fazer parte do plano. Ele tem abençoado os teus filhos. Ele tem colocado a mão. E a chave mais importante é que você possa dizer, assim como esta mãe, a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, quando ela diz, como isso pode acontecer? Eu não sou apta para isso. Se nós olharmos para nós mesmas, você é apta para criar um ser humano? Você é apta para criar um ser humano? Você é apta para isso. Mas qual é a chave? Faça-se em mim segundo a sua vontade. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E eu penso que essa mulher aprendeu que ser intercessora, ser uma mãe intercessora, é colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E mostrar para o filho que a vontade de Deus é acima de todas as coisas. E quando Jesus estava no momento de decisão final, de sofrimento, no Getsemane, ele escolhe estas mesmas palavras. Poderiam ser outras, mas ele escolhe essas mesmas palavras. Pai, afasta de mim esse cálice. Vírgula. Mas faça a sua vontade. O meu pedido é esse. Mas faz a sua vontade. Quando eu tenho uma mãe intercessora, eu ensino meu filho a como ele se relaciona com o Senhor. Uma mãe intercessora, ela faz isso nos bastidores. Quando a mulher cananeia estava lá, a filha não estava. Tá tudo bem, você pode apresentar o teu filho para o Senhor. Mesmo quando ele não tá, você é a intercessora. Mas quando você se relaciona com Deus e é uma intercessora ao vivo e a cores, você está gerando no teu filho também. E aí eu quero te apresentar a quarta mulher. Uma mãe que eu sou fã. Agar. Agar. Ela é a serva de Sara. Ela é a serva de Sara. E Agar, ela foi expulsa da casa 2 vezes. 2 vezes. Mas a primeira vez que Agar, ela é expulsa, ela grita de aflição no deserto. Sabe aquele dia de angústia, de que algo aconteceu com teus filhos? Grite de aflição no deserto. Se você está num momento de deserto, se tem algo que você não alcança, que você aprenda com Agar. E nesta hora um anjo aparece para Agar e diz para ela, Agar, volta Agar. Não é para você ficar no deserto, Agar. O número dos seus descendentes serão tantos que você não poderá contá-los. E sabe o que Agar, ela fala? Ela chama esse lugar de o Deus que vê. O Deus que vê. Deixa eu te contar, mãe. Deus está te vendo.
Quando você se posiciona como uma mãe intercessora. A hora que você grita de joelho no deserto. Deus está te vendo. E Ele não está abençoando só você. Ele está abençoando as gerações que virão depois de você. Há poder do céu sendo liberado. Agar fala, é possível esse Deus me ver? Eu ver o Deus que me vê? É possível. Ela começa a pular de alegria, porque ela vê que Deus está vendo. Quando Deus me responde, eu pulo de tanta alegria, porque eu falo, Senhor, o Senhor está me vendo. E nos meus momentos de deserto, eu preciso me lembrar que Deus está me vendo. Eu posso não estar vendo Ele, mas Deus está me vendo. Mas quando você é uma mãe intercessora, Deus não está vendo só você, Ele está vendo toda a sua descendência. E Agar, agora eu vou lá pro final da história de Agar para a gente terminar. E Agar, lá no final, ela é uma mãe porreta. Ela é uma mãe que ama esse filho. Ela é uma mãe que ela tá no deserto agora com Ismael. A comida já acabou faz tempo. E Agar tá andando no deserto. Você já me ouviu pregar sobre Agar? Ela tá andando no deserto. A comida já acabou faz tempo. A água pra ela já acabou faz tempo. Porque ela já parou de comer há um tempo para dar comida só pro filho. Ela já parou de beber há um tempo para que o filho pudesse beber. Quantas coisas nós abrimos mão para dar para os nossos filhos. Aquela mulher, ela tinha uma excelência na maternidade dela. Ela não se importava com ela. Ela estava focada no filho dela. Ela foi mandada embora da casa por causa do filho dela. Ela tá no deserto no filho dela. Ela já parou de comer para dar comida pro filho. Ela já parou de beber para dar bebida pro filho. E quando ela dá o último gole de água para Ismael, e agora acaba a água para Ismael, mas vamos lembrar, se acabou a água para Ismael, é porque já acabou para Agar faz tempo. Já acabou para Agar faz tempo. E aí ela se afasta para não ver o filho morrer. Quantas vezes nós nos afastamos dos nossos filhos por não suportar ver a dor deles? Agar se afasta, porque ela ama tanto. Ela é uma mãe tão da excelência que ela não suporta ver o filho morrer. Mas a Bíblia diz que nesse momento um anjo aparece para Agar de novo. Mas agora ele não ouviu mais o grito dela, porque ela nem gritou. Agora ela nem fez uma oração mais. Um anjo aparece e diz, Ismael. Deus ouviu a oração de Ismael. Mãe intercessora. Eu quero te contar duas coisas sobre essa palavra. Primeiro, você pode tentar ser uma mãe excelente. Você pode ser bastante exigente em todos os detalhes. Se você não contar com Deus, não será suficiente. Se você não contar com Deus, não será suficiente. Vai faltar. A excelência da maternidade de Agar não foi suficiente. Porque a maternidade é um presente, um plano de Deus, então você precisa contar com ele. Todo o plano de Deus você precisa contar com ele. Mas a intercessão de Agar, o tempo todo, criou um filho intercessor. E agora, quando ela não tinha mais forças, quando ela mesmo não fez oração, o filho fez. Mãe, você precisa ser uma intercessora. Você precisa saquear o céu para derramar bênçãos sobre as gerações. A tal ponto de que Deus chame o teu filho pelo nome, como fez com Ana. A tal ponto de Deus curar todas as feridas, porque não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele pode fazer na sua casa, na sua família, com os teus filhos. A tal ponto de você ser uma adoradora, como Maria, e você saber que não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Deus vai fazer em você. E você vai ser essa que vai estar submetida à vontade de Deus. E enquanto você ora, você pelos teus filhos, Deus te
abençoa. Que você possa ser uma intercessora à medida de Agar, que os teus filhos se tornem intercessores. E o dia que você precisar, você nem sabe, mas você terá filhos que te abençoarão. Filhos que estarão de joelhos por você. Mas nós precisamos semear isso. Mãe, eu podia estar aqui para falar quão incrível você é. E você é. Deus te fez assim. Ontem eu tava pensando numa lista, que eu quero escrever uma lista de coisas que a Gabi me ensinou, me mudou. Me fez crescer, minha hard school. Mas hoje eu vim falar sobre o poder que Deus te deu nas mãos. Porque neste maio nós seremos intencionais, mulheres intencionais, em saquear o céu. Em saquear o céu. Para gerar bênçãos, posicionamentos. Porque Ismael se posicionou. Agar não se posicionou, mas Ismael se posicionou. Fortaleza. Porque aqueles discípulos dormiram. Mas eu creio que a mãe estava em oração. Entende? Fortaleza. E retidão na decisão. Eu lembro quando eu precisei decidir se eu vinha pro Instagram. E eu nunca tinha falado de Deus aqui no meu Instagram, porque eu sou uma psicóloga nerd, né? Então o meu Instagram era profissional e eu só falava de coisas profissionais, como agora eu ia falar de Deus. E eu lembro o dia que eu escrevi pra minha mãe e eu disse pra minha mãe, mãe, o que eu faço? Porque minha mãe é psicóloga também, né? A minha profissão, aquilo que eu falo interfere na minha profissão, porque nós temos a questão da neutralidade. E eu lembro da resposta da minha mãe. Filha, se você precisar escolher entre ser uma psicóloga renomada ou entregar Deus, escolha entregar Deus. Porque a vida é muito curta para a gente não entregar o que é mais importante. Só pode ser um posicionamento de uma mãe intercessora. Só pode ser um posicionamento de uma mãe intercessora. E eu creio que ela estava lá em oração por mim. Para cada decisão, para cada vivência. E hoje eu só posso alcançar você. Porque eu tive uma mãe que se posicionou. Porque talvez se minha mãe dissesse, não, filha, não vá. Eu não sei se eu teria vindo. Entende? Se eu tivesse uma mãe que quisesse me proteger mais do que agradar a Deus. Porque ela sabia que eu poderia perder, inclusive, meus clientes, a minha profissão. Mas ela estava mais preocupada em agradar a Deus. Então, como nós precisamos ser mães que podemos saquear os céus para os nossos filhos. Porque os posicionamentos e os planos que Deus vai cumprir na vida deles começam sendo gerados nas tuas orações. Começam sendo gerados com os teus joelhos. Amém? Vamos fazer uma oração pelos nossos filhos agora? Comece a pedir pelos teus filhos. Oh, Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado. Nós te amamos. Nós queremos estar em tua presença. Nós queremos, Senhor, sermos mães intercessoras. Abra os nossos olhos e o nosso coração para que nós estejamos posicionadas pelos nossos filhos. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos nessa manhã. Nós abençoamos os nossos filhos e nós declaramos que os nossos filhos serão prósperos. Nós declaramos que os nossos filhos serão saudáveis. Nós declaramos que os nossos filhos serão ousados na sua palavra. Nós declaramos que os nossos filhos serão íntimos do Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos viverão o extraordinário do assim na terra como no céu. Nós declaramos que as feridas que nós fizemos ou que outras pessoas fizeram não terão efeito sobre eles, porque da ferida o Senhor fará jorrar remédio. Senhor, nós declaramos que os nossos filhos serão benditos, que a tua bênção será vista nas gerações. Nós declaramos que a casa dos nossos filhos é protegida, que os nossos filhos são protegidos, são guardados. Nós declaramos que os nossos filhos viverão a alegria do Senhor. Traz alegria ao coração dos nossos filhos.
Nós te pedimos, Espírito Santo, grita, trazendo discernimento, sendo uma bússola para os nossos filhos. Senhor, nós te pedimos que os nossos filhos tenham fome de ti, e que eles te encontrem e vivam cada vez mais para te glorificar. Nesta manhã, nós abençoamos os nossos filhos com toda sorte de bênçãos espirituais. Escreve o nome dos nossos filhos, Senhor, no livro da vida. E que eles sejam, Senhor, não só contados para a eternidade, mas que você conte com eles para gerar o assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou te contar, então, como funciona, né? Se você não tem a assinatura do Mulheres de Fé, que veio com essa pulseirinha. O que é a assinatura do Mulheres de Fé, mulheres? A assinatura do Mulheres de Fé, você recebe semanalmente o resumo dessa live. Então, vem no seu celular, no seu WhatsApp, o resumo dessa live, com os pontos, os principais aprendizados para você aprender e reaprender. Você também recebe uma palavra, seja de liderança ou do próprio ensino da Bíblia, também semanalmente no seu WhatsApp para você aprofundar. E você tem um campo lá na Eduz, né? Onde você faz a sua assinatura, que você pode ler mais lá. Então lá tem mais conteúdo para você se aprofundar na palavra, tá bom? Do que é trazido aqui. E você recebe na sua casa, eu tô sem aqui, mas você recebe um planner de geladeira com a palavra do mês e desafios semanais para você e a sua semana você e sua família estarem vivendo os propósitos de Deus na sua casa. E alguns meses nós mandamos alguns mimos com algum propósito específico, né? Não dá para ser todos os meses, por causa do custo. Mas nós já mandamos, por exemplo, no mês das mulheres, vocês receberam uma máscara e a gente escreveu uma palavra ali de autocuidado. E no mês das mães, você recebeu essa pulseirinha de mães intercessoras, que é pra você colocar. E toda hora que você olhar, você vai fazer uma oração pro teu filho, você vai ser intencional. E esse maio será um mês da gente saquear o céu e todas as bênçãos para derramar para os nossos filhos. A assinatura hoje custa R$ 39,90 por mês, tá bom? Então você recebe conteúdos semanais, recebe na sua casa a palavra e você ajuda a manter o Instituto Mulheres de Fé, que hoje nós somos um instituto, então você também ajuda nos projetos, no instituto. E nos meses que há eventos, o valor que você pagou se você for no evento, por exemplo, esse valor que você pagou é deste. Você abate no seu ingresso no evento, tá bom? Então, nos meses que tem evento do Mulheres de Fé, o valor que você colocou na mesa ali para assinatura, você fica free na assinatura e descontos R$ 39,90 para você ir no evento do Mulheres de Fé, tá bom? Quem não pode, continua assistindo as lives, elas não serão cobradas. Você pode assistir as lives, você pode receber tudo isso que a gente faz aqui. Você só não vai ter esse conteúdo organizado ali na sua casa. E você pode continuar sendo uma mãe intercessora, mesmo sem uma pulseirinha. Faz uma marquinha na tua mão aí, né? Faz uma marquinha na tua mão para que você possa tá sempre ali, atenta. A gente precisa estar atento para que esse maio nós sejamos intencionais. E nós queremos agradecer a Joyce, que foi atrás dessa pulseirinha. Gente, não ficou linda? Ficou linda, eu amei. Ficou linda essa pulseirinha das mães intercessoras. Então, se você não é um assinante e quiser ser, manda um direct para nós. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. E você pode ajudar tanto a manter o Mulheres de Fé, o Instituto, com R$ 39,90 por mês, para os nossos custos fixos, e você recebe tudo isso, seja na sua casa, seja no seu celular, e mais os conteúdos que você pode acessar na plataforma. E se você não está recebendo, como eu vi alguém aqui, escreva para o nosso suporte, tá bom? A gente tem uma pessoa só no suporte para te ajudar. Era para você estar recebendo semanalmente esses resumos aí, pelo menos 2 vezes na semana você recebe resumos no seu Zap, para você estar atenta, né? E colocando intencionalmente em prática tudo isso que Deus tem feito. Que a gente tenha uma semana cheia da presença de Deus. Divulga para as mulheres que esse mês é um mês
focado nas mães, nós vamos falar sobre mães posicionadas, nós vamos falar sobre criação de filhos, tudo com base na palavra, mas que você possa ser também, nesse mês, intencionalmente uma mãe intercessora, e por isso eu quis começar com essa palavra no mês de maio. E os cafés do mês de maio da sua cidade são sobre o propósito da maternidade. Então, não falte, chama todas as mães que você puder, porque as embaixadoras estão preparando com muito carinho. E eu preparei essa palavra, né, à luz do Espírito Santo, com muito carinho. Um beijo grande, boa semana e feliz Dia das Mães! Que você possa ser uma mãe adoradora e agradecer ao Senhor porque Ele contou com você para o plano dele. Ele contou com você para o plano dele. Que você possa, ali, aprendendo com Maria, a ser essa mãe adoradora. Um beijo grande.